Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jean, eu sou professor de Geografia do ensino médio Eu sou a Camila, professora de Biologia do ensino médio. e hoje a gente vai falar sobre fitogeografia, né? Como vocês sabem, a vegetação ela tem uma relação muito forte entre os fenômenos da geografia e os fenômenos da biologia, e a nossa ideia hoje é, de uma forma bem breve, a gente falar dessa relação do ponto de vista da geografia e da biologia sobre a vegetação. E essas condições, né, esses fatores abióticos, esses fatores físico-químicos, eles estão diretamente relacionados à diversidade. Bom, então quando a gente fala de fitogeografia, a gente pode perceber algumas situações, como por exemplo, é, quanto mais úmido for o clima, maior a probabilidade da gente ter uma vegetação de alto porte. Como vocês podem ver nesse gráfico, que é um plano cartesiano mostrando precipitação e temperatura. Quanto mais seco, maior a chance quanto mais seco for o clima, maior a chance da vegetação ser de baixo porte, pequeno porte, ou até mesmo solo exposto, né? E quando a gente olha a temperatura, quanto mais quente for o clima, maior a chance da gente ter um porte arbóreo mais elevado. E quanto mais frio for o clima, mais chance da vegetação ser rasteira ou de herbáceas. Isso é interessante, Ana, porque em relação à umidade, está diretamente relacionado à taxa de fotossíntese, né, como eu tinha dito anteriormente. Por quê? Porque a taxa de água é um dos fatores que vai aumentar, né, a taxa de fotossíntese e, com isso, permitir, né, que as plantas sobrevivam nesses lugares e, e possam, né, se reproduzir e permanecer. Agora, o interessante aqui, em relação à temperatura, é porque quanto maior a temperatura, os micro-organismos decompositores, eles são favorecidos pelo aumento da temperatura. Então, quanto maior a decomposição, mais substâncias, né, o ciclo da matéria, ele ocorre numa velocidade bem maior, então ocorre uma disponibilização de nutrientes no solo. E isso favorece também o desenvolvimento das plantas. Você fala como se fosse uma sucessão biológica, ecológica. É mais do que isso ainda, né? Porque em relação a na natureza, né? E a gente passa para o campo da física, a gente tem o ciclo da química, né? A gente tem o ciclo da matéria. Então a matéria ela circula na natureza. Então, como a temperatura, os decompositores conseguem, né, decompor, né, não só as plantas, mas os animais, né, todos os seres vivos daquele bioma, e esses nutrientes retornam para o solo, né, e favorecem o desenvolvimento das plantas. Em relação ao ciclo mesmo da matéria, a sucessão ecológica, ela vem como um processo, mas quando a gente fala de biomas, a gente já está falando de comunidades clímax, a gente já está falando de estabilidades estabelecidas. Então, elas já passaram por todas as fases do processo de sucessão ecológica. Sim. E tem uma situação também que quando normalmente climas mais frios, a gente vai ter menor incidência de sol, de radiação solar, né? E como as plantas elas precisam fazer fotossíntese, né? Automaticamente, se eu tenho menos incidência solar, ou como acontece nas áreas polares e temperadas, a gente, por causa da inclinação da Terra, durante o inverno a gente tem dias mais curtos, ou tem áreas que você pode até mesmo ter vários dias sem, sem radiação solar. Você não tem o favorecimento da formação de vegetação de alto porte, né? Ao passo que aqui nas regiões tropicais e equatoriais, mesmo no inverno, a gente tem disponibilidade de radiação, a gente tem disponibilidade de luz solar para a planta poder fazer fotossíntese. Aí favorece o porte maior. Ponto, né? Além disso, a água, quando presente no solo, muitas vezes está congelada, o que não fica acessível para a fotossíntese. Então, aí nós temos a questão da temperatura, né, da disponibilidade da água e da luminosidade, três fatores fundamentais para o processo fotossintético. Exatamente. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar sempre em vegetação é isso. A questão climática, ela vai favorecer muito a formação de tipos diferentes de vegetação. É até por isso que, normalmente, quando a gente pega um mapa de climas no mundo ou no Brasil mesmo, o mapa de vegetação ele tende a ficar mais ou menos equilibrado com o mapa de climas, onde a gente tem clima equatorial, a gente tem floresta equatorial, onde a gente tem clima
desértico, a gente tem ausência de vegetação, né? Onde a gente tem clima mediterrâneo, a gente tem a vegetação mediterrânea, por aí vai. A serrapilheira, né, que é a camada de matéria orgânica que fica acima do solo, ela Uhum. é tão abundante e favorece tanto o solo por causa da temperatura que favorece os micro-organismos que fazem a decomposição. Então, essa questão está diretamente a temperatura também, né? Aumento da elevação da temperatura, favorecendo mais uma vez aí o desenvolvimento desses micro-organismos. Bom, nós temos um outro ponto que é o porte da vegetação. A gente tem quatro portes de vegetação. O primeiro é o solo exposto, que ele seria a ausência de vegetação. Nós temos a vegetação rasteira ou herbácea, né, que tem a presença de gramíneas normalmente, gramíneas é um tipo de vegetação, certo, Camila? Sim, é um tipo de vegetação rasteira, né? A herbácea são esses pequenos arbustos que aparecem, né? Dando essa impressão aí de um campo sujo, né? Na verdade, porque tem esses arbustos junto com a vegetação rasteira. Então, nós temos dois estratos bastante evidentes aí. Uhum. Os arbustos, de uma forma geral, são vegetações que pegam até a altura do peito humano, mais ou menos, né, Camila? Em biologia se trata dessa forma também, não é? Isso, de pequeno e médio porte. Pequeno e médio porte. E nós temos o porte de vegetação arbóreo ou de floresta, que é quando a gente tem a presença de árvores. Aí, quando a gente vai observar cada tipo de bioma, a gente vai classificando cada bioma que tem na Terra de acordo com esses quatro portes. Se é bioma de solo exposto, se é bioma de porte arbóreo, se é bioma de arbustivo e por aí vai. Já em relação ao porte arbóreo, a gente percebe, né, o que a gente chama aqui de árvores. Árvores são esse tipo de vegetação que tem o caule tipo tronco, que é um caule mais robusto, né, de um comprimento maior, que dão esse porte aí que a gente, esse extrato mais alto. Então, a gente não pode chamar essa parte que sustenta o arbusto de tronco também, não? A gente pode falar que é caule, mas o caule só é tronco se for de árvore? A gente não pode chamar todo tipo de caule de tronco, não. O caule tipo tronco ele tem características diferenciadas, é de um tipo especial de plantas que a gente chama de dicotiledôneas, que crescem tanto, que o caule cresce tanto em comprimento quanto em espessura, entendeu? Ele tem dois tipos de tecidos, que a gente chama de meristemos. Então, não são todos os tipos de caules que têm essa característica. Então, apenas essas plantas que eu acabei de dizer, que são, a gente chama na biologia de dicotiledôneas, que são capazes de crescer em espessura, formando o caule tipo tronco. Então, tem alguns arbustos que podem vir a ter tronco, mas não são todos. Entendi. Bom, outra situação que a gente pode destacar é em relação ao tipo de cobertura que cada bioma tem. Nós temos a cobertura decídua, que também pode ser chamada de estacionária, que são das vegetações relacionadas aos climas temperados, em que a cada estação do ano a gente tem um tipo de cobertura diferente. Então, no inverno elas perdem as folhas, no outono elas perdem as folhas, no inverno a cobertura fica só com os galhos expostos, na primavera floresce e no verão a gente tem as folhas aparentes. Tem a cobertura semidecidual, que também é uma estacionária, é muito comum aqui no clima tropical, que é quando a gente tem dois tipos de cobertura ao longo do ano, um da estação seca e outro da estação úmida. Então, a Mata Atlântica, o Cerrado, eles são semideciduais, né? A gente tem o período chuvoso, que o porte fica, a cobertura fica mais verde, né? Digamos assim, a gente consegue enxergar o verde das folhas, e no período seco, as árvores ficam com aspecto mais seco, até ficando meio acinzentado no caso da Mata Atlântica. Diretamente relacionado com a economia de água, Por né? quê? Porque, na verdade, porque quando as plantas, né, perdem, inclusive por isso o clima fica mais seco, né? Porque as plantas elas fazem, né, o que a gente chama aí de evapotranspiração. Eu chamo de transpiração na botânica, mas eu vejo que na geografia, né, normalmente os geógrafos chamam de evapotranspiração. Então, com a perda das folhas, diminui a taxa de fotossíntese e, consequentemente, a taxa de água, né, na atmosfera. Então, é um momento, né, em que as plantas elas fazem realmente uma economia de água, né, e logo depois que passar o processo, né, do outono, inverno, chegar a primavera, então vem a floração, né, e consequentemente a frutificação daquelas plantas que a gente chama de
de angiospermas, que são as plantas com fruto. Em geografia, a gente estuda a relação da umidade com a circulação atmosférica, as ondas de alta e baixa pressão e por aí vai. Então, eu só consigo falar do ponto de vista geográfico da umidade ou da falta de umidade a partir da circulação atmosférica. Mas aí em biologia vocês trazem também o fator da vegetação, como se a vegetação ela também, porque nada na natureza é determinante, assim, né? E isso acontece por causa disso, né? São vários fatores trabalhando em conjunto, um determinando o outro, né? Então, a partir do ponto de vista da vegetação, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Quando a gente fala do ponto de vista biológico, a gente fala do ciclo da água em dois pontos, o ciclo curto e o ciclo longo. No ciclo curto, a água não passa pelos seres vivos, né? E no ciclo longo, ela passa. E no caso das plantas, o que movimenta, né, o que permite que a água ela seja usada, né, que ela saia das raízes e vá até as folhas, né, através dos vasos condutores de seiva inorgânica, o que a gente chama de seiva bruta, é a evapotranspiração. E esse fenômeno, ele faz com que as plantas, né, lancem na atmosfera água, na forma de vapor. Entendi. Perfeito. Bom, e o último tipo de cobertura que nós temos vou colocar aqui no slide, é a cobertura perennifólia. Essa cobertura, ela é o mesmo tipo de cobertura independente da estação. Isso acontece muito com a taiga, que é a, a mata de coníferas, né? Em que a gente tem, mesmo durante a floresta de coníferas, exatamente, mesmo durante o inverno, enquanto está nevando, ou durante o verão, sempre as folhas estão lá. Até por isso, talvez, que no hemisfério norte seja cultural as pessoas utilizarem o pinheiro para árvore de Natal, né? Porque exatamente os pinheiros vão ser as únicas árvores que terão folha durante esse período. As demais árvores que são da floresta temperada, elas vão perder a folha no inverno, e o pinheiro continua com as folhas, porque ele é perennifólio. E verdes, e é interessante, exatamente, mas é interessante que as folhas, né, os pinheiros já são de um outro grupo de árvores que não tem fruto, né, que a gente chama de gimnospermas, em que as folhas têm uma adaptação, elas são pequenas, formam parecer pequenas escamas, que é para evitar a perda excessiva de água para o meio. O cerrado tem isso também, não tem? Esse tipo de adaptação? Essa adaptação é muito comum também no deserto, porque algumas plantas, como as cactáceas, elas têm espinhos que são folhas modificadas também para evitar a perda, né, para economizar água. Mas o cerrado, às vezes, tem acúleos, que são estruturas do caule, né, que não são espinhos. Aí é uma diferença botânica aí desses termos. Entendi. E também nós temos o, o, o tipo de vegetação enquanto a sua adaptação em relação à disponibilidade de água. Nós temos as xerófilas, que são as vegetações que são adaptadas a climas secos ou semissecos. De uma forma geral, esse tipo de vegetação, eles dependem de ambientes mais secos para poder sobreviver, eles não se adaptam bem a ambientes úmidos. Nós temos as higrófilas, que, pelo contrário, são vegetações que elas precisam estar em um ambiente úmido para sobreviverem, são as vegetações que a gente tem, por exemplo, na floresta amazônica, e as tropófilas, que são vegetações adaptadas à alternância de períodos secos e períodos úmidos, como é o caso da vegetação do cerrado, né? As tropófilas, elas se adaptam ao momento com água, elas se adaptam também ao momento sem água. Interessante aqui que as xerófilas, né, como você disse muito bem, está diretamente relacionado a que a gente conhece e identifica bem como as cactáceas, né? Aquelas que a gente acabou de dizer, que tem os espinhos aí, né? As folhas adaptadas em espinhos para economizar água. É interessante também perceber que nas tropófilas, né, os galhos são tortuosos, né? É bastante interessante, isso tem uma relação muito grande, né, com o cerrado, com as savanas. E as higrófilas, né, são plantas que têm aí, né, uma grande quantidade de água disponível, inclusive algumas plantas epífitas, né, que vivem sobre as outras sem parasitá-las, que é o caso das orquídeas e das bromélias, que são muito características desse tipo de vegetação. E é bom lembrar sempre que higrófilas são essa vegetação que é adaptada a climas mais úmidos. E hidrófilas com D já são as que vivem dentro da água, né? É diferente. Uma coisa é higrófila, outra coisa é hidrófila. Exatamente. O aguapé, né, e a Vitória Régia
São hidrófilas, vivem na água, diferente das higrófilas. É. Exatamente, já. Na verdade, elas são hidrófilas e higrófilas ao mesmo tempo, né? Já que Exatamente. elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, gente, então por hoje é isso. Nas próximas aulas nós vamos falar dos biomas no mundo e os biomas no Brasil e como eles se encaixam dentro desses termos que nós trabalhamos hoje. Por hoje a gente fica por aqui e no nosso próximo encontro, então, falaremos dos biomas nacionais. Um abraço.